sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso CoffTech, o programa, um bate-papo sobre tecnologia com quem realmente entende do assunto. Nossa edição do nosso CoffTech desse mês de fevereiro vai discutir a seguinte temática: como a Paraíba e Pernambuco estão acelerando a inovação do Nordeste. Para esse tema, estamos recebendo aqui hoje a professora Nádia Oliveira, diretora técnica da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, também pró-reitora adjunta de pós-graduação e pesquisa da Estadual da Paraíba, professora do Departamento de Odontologia da mesma instituição, mestre e doutora em Ciências e Engenharias de Materiais, certificação em Empreendedorismo, Inovação e Cadeia de Valor Copenhague da Marca e certificação em Indústria e Saúde 4.0 e Desenvolvimento Tecnológico pela Universidade de Delfton. Recebemos também, com enorme prazer, Francisco Saboia, economista e mestre em Engenharia de Produção pela UFPE, presidente da Amprotec, a Associação Nacional de Parques Tecnológicos e Áreas de Inovação, membro do Conselho Consultivo da FINEP, do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Comitê de Líderes da MEI, entre outros conselhos. É docente também da Faculdade de Ciências da Administração da Universidade Estadual de Pernambuco, onde leciona as disciplinas de Macroeconomia e Gestão de Ciência e Tecnologia. Estamos recebendo também Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, doutor em Administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre em Economia pela UFPE e graduado em Administração. Pierre é também professor da Federal de Pernambuco. Muito obrigada a todos por terem aceitado o convite. E este ano estamos realizando um modelo diferente do CoffTech. No mês de janeiro, gravamos uma edição especial de verão no litoral paraibano, no Lovina. E agora estamos aqui em Pernambuco, Recife, no Porto Digital, um dos ambientes de inovação e tecnologia de destaque no Nordeste, no Brasil e também mundialmente falando. Agradecemos inclusive ao Porto por esse ambiente para ser o nosso set de gravação do nosso programa mensal. Vamos lá a iniciar o nosso bate-papo. E para isso eu convido o Pierre a trazer o seguinte questionamento para a gente. Como, falando em relação ao impacto do Porto Digital em Pernambuco, houve o desenvolvimento econômico para o Estado desde o nascedouro, no ano 2000, até os dias atuais? Bom, primeiro, Ingrid, obrigado pelo convite. Veja, o Porto Digital ele é uma espécie de uma plataforma de negócios localizada no centro histórico da cidade do Recife, que tem agora 22 anos. E nasceu basicamente ali com uma ideia até ingênua de encontrar um lugar para a molecada que se formava na Federal trabalhar. É basicamente por isso. E ali a ideia inicial foi montar um parque dentro da universidade, o que para a gente teria sido... Hoje eu estaria contando aqui a história do fracasso do Porto Digital, porque a universidade aqui ela é muito longe. Nem que ela é tão longe, ela se tornou longe a partir do problema, a partir do ponto em que a mobilidade se tornou um grande problema nas grandes cidades como Recife, né? Então, por exemplo, eu dou aula na Universidade Federal na quinta-noite, eu demoro 1h30 para chegar lá. Então, assim, se eu estivesse lá, provavelmente a gente não estaria tendo, na verdade, a quantidade de empresas, ia ter o Parque Tecnológico da Universidade e ia estar um outro ambiente, digamos assim, sem a governança que a gente tem. Como é o caso de São Paulo, né, que tem muitas iniciativas ali espalhadas, mas basicamente no centro. No nosso caso, a gente começou lá com 2 empresas, hoje nós somos, está fechando agora o balanço de 2022, e vai crescer aí mais de 20%, com certeza, né, o conjunto dessas empresas. Hoje nós somos umas 360 organizações que estão aqui dentro, a gente é uma espécie de um hub completo de inovação. Hoje a gente tem aqui 6 incubadoras, aceleradoras privadas e públicas, a gente tem 7 institutos de ciência e tecnologia aqui dentro. Tem muita coisa sendo produzida aqui e nós temos um parque com mais de 300 empresas que são muito empresas diversas do ponto de vista de serviço. Tem desde a principal empresa de cybersecurity do Brasil, que é a Tempest, que nasceu aqui, até a Neurotech, que acabou de ser vendida por $1 bilhão, que é uma empresa de inteligência artificial que hoje pertence à B3. Então, todas estão aqui dentro desse ambiente. Agora, obviamente, a parte mais relevante que a gente produz é a parte mobile dentro dos institutos de ciência e tecnologia, né? Hoje, 100% dos smartphones do Brasil tem uma tecnologia do Porto Digital.
seja um teste da Samsung, seja um aplicativo da Motorola, Nokia, a integração do iOS, da Apple, o que você imaginar, isso é feito aqui dentro. Todo celular tem alguma coisinha que nós fizemos em casa. Mas hoje, para ter uma ideia do que a gente representa, segundo os dados da Prefeitura, a gente já é o terceiro setor de serviço da cidade. Quando eu estou dizendo a gente, porque basicamente tudo que é produzido em tecnologia em Recife está dentro do Porto Digital. Tem 2 empresas grandes que não estão aqui dentro, uma delas vai se transferir para cá em julho, né? Que é a Liferay. Então a gente tem basicamente tudo, né? Mas nós somos o terceiro setor de serviço da cidade hoje, queremos ser o segundo, dificilmente a gente vai ser o primeiro, porque saúde em qualquer lugar ocupa ali 1/4 da receita de serviço da cidade. Mas a gente acredita que tem muito espaço, né, para crescer ainda. A gente está agora focado muito em 3 vertentes. A primeira, obviamente, é a questão do território, do cuidado do espaço urbano. Nós não temos gestão, mas a gente fica forçando para que intervenções urbanas favoreçam esse ambiente que está criado aqui. O segundo é a parte de empreendedorismo e novos negócios e inovação, essa atração de novas empresas para cá, criação de novos negócios, tal, que sofreu muito no Brasil porque o dinheiro simplesmente sumiu. Desde 2016 não tem dinheiro de FINEP, não tem dinheiro de ninguém, então a gente banca com recurso próprio, mas com muita dificuldade, mas não precisa ir muito longe. Se alguém soubesse citar o último unicórnio que surgiu no Brasil, ninguém nem lembra qual foi o último, certo? Porque sumiu todo o dinheiro de base, isso se transfere para o segundo momento e a gente vai matando o empreendedorismo. Mas assim, a gente tem uma cadeia de valor ali que está sendo inclusive reativada agora. E o terceiro ponto, que é o que a gente, na verdade, nos 4 primeiros anos da minha gestão, assim, a gente focou muito a questão da formação. Então hoje, a gente, dentro do Porto Digital, a gente tem um programa de co-branded com 6, na verdade, instituições de ensino. Uma delas é o IF, né, que tem cursos nossos lá dentro, onde a gente faz a estrutura curricular e uma das cadeiras é feita aqui dentro todo semestre, que é uma residência inspirada nos modelos de saúde. Então, a gente vai ter agora, nós vamos ser o maior formador de graduação do Brasil. Veja, a gente vai ter 2.000 alunos de graduação, certo? Dos quais 1.100 são bolsistas pagos pela Prefeitura da cidade do Recife. Então, a gente passou a se dedicar muito nisso, né, nessa questão de formação. Hoje, Recife já é a cidade brasileira que tem a maior quantidade per capita de alunos de tecnologia entre as capitais. A gente tem 408 habitantes da cidade a cada 100.000 pessoas que fazem um curso de tecnologia superior. Só para ter uma ideia, o Rio de Janeiro é 1/3 disso, São Paulo é metade disso, então assim, a gente passou a tentar fortalecer essa base, porque no final essa é uma indústria de conhecimento, né? Não tem outra estratégia possível a não ser ter muita gente boa. Se você não tiver, como o caso de vocês estão lá em Campina Grande, vocês têm um cluster local, porque vocês têm as universidades que estão lá formando, né? Estadual, a federal, porque se não tivesse também não ia ter cluster nenhum. Tanto que outros lugares, vou dar um exemplo de Manaus, tem muita dificuldade de criar um cluster de inovação, pelo fato de que não tem gente lá para produzir em escala. Você tem, é lógico, pontual, você pode fazer, mas a dificuldade de você produzir em escala, ela faz com que você não desenvolva o seu cluster. E agora perguntando à professora Nádia, representando o Parque Tecnológico da Paraíba, nós acompanhamos que nos últimos anos as universidades da Paraíba têm liderado o ranking de pedidos de depósitos de patentes no INPI, inclusive no período de pandemia. Como a Fundação tem interagido com o setor privado, acadêmico e político? E hoje, qual o impacto da Fundação no desenvolvimento do Estado? Nesses últimos 4 anos, isso que Pierre falou, a gente sofreu esse apagão, né, de recurso e de investimento para essa área de empreendedorismo e inovação, e o mundo veio com a pandemia e houve meio que uma diáspora dessas pessoas em formação, mas por a gente ser uma cidade que tem universidades e uma formação muito boa nessa área de tecnologia, a Fundação ela tem um papel fundamental, porque ela não é só um parque tecnológico. Assim como o Porto Digital, a gente tem startups, a gente tem 2 incubadoras, a gente já graduou mais de 200 empresas no nosso programa de incubação, mas a gente tem um papel muito de aglutinar o ecossistema. A gente é quem faz a liga de amálgama no ecossistema paraibano. Por quê? A gente é uma fundação de apoio a projetos, a gente é fundação das universidades, por exemplo, a gente é gestora administrativa financeira de todas praticamente unidades Embrapi, que temos
no nosso estado, nas universidades. Tem uma na área de software, na UFCG, agora o NUTS, dentro da UEPB, acabou de aprovar uma unidade Embrapi na área de equipamentos médicos, e a gente tem uma unidade Embrapi também de energias renováveis na UFPB, e agora a gente conseguiu trazer esse apoio a instituições para além da Paraíba. Por exemplo, a Universidade Federal de Alagoas, a gente acabou de se tornar no conselho universitário deles pelo nosso modelo de gestão muito técnico, transparente e de transformação digital da unidade Embrapi deles. E por que a unidade Embrapi é um termômetro muito legal? Porque é nesses ambientes de fomento de indústria, trabalhando com pesquisador, que é o objetivo das unidades Embrapi, que a gente consegue fazer um impacto diferente no nosso país do desenvolvimento tecnológico, que demoraria muito mais se a gente não tivesse essa interação academia-setor produtivo. A gente, por exemplo, trabalha com políticas ajudando prefeitura, governo do estado, com políticas públicas e com programas de políticas públicas na área de inovação. Acabamos de ser vencedores, junto com um projeto nosso, Futuros Cientistas, em que a gente provou por A mais B que se você forma diferente e você dá possibilidades, a gente há uma discrepância de gênero de quem entra na tecnologia e na formação dos cursos de tecnologia, de 75% a média nacional são do gênero masculino. Quando a gente fez esse programa e fez essa rodada de projeto, as meninas de ensino médio de escola pública que participaram do programa, 95% foram aprovadas nos cursos de tecnologia. Depois que venceu o prêmio da Fundação Roberto Marinho, a gente conseguiu o recurso, que é como o Pierre diz, é uma parte importante para fomentar isso, e a gente tirou que era Pernambuco e Paraíba, e agora vai para os 27 estados do país, 485 bolsas, dando a oportunidade de quê? Da gente virar essa chave. A gente só consegue, eu falo muito isso para os empreendedores, para as pessoas que chegam no parque tecnológico, que não se faz inovação sem formação de qualidade. Eu digo muito para os meninos que chegam muito empolgados nas startups, que ficam pensando de largar do curso porque começou a ganhar um pouco de dinheiro. Eu digo, ó, não existe inovação sem uma educação e formação de base tecnológica de excelente qualidade. Campina Grande a gente se destaca nacionalmente, o Porto Digital e Pernambuco se destacam porque tem o SESI School, porque tem a UFPE, porque tem os cursos da área de tecnologia, assim como a Federal de Campina Grande e a UEPB, formando muito bem para poder gerar empreendedorismo e inovação. Então, a gente tenta e tem feito muito isso, de ter impacto na geração de emprego, ter impacto na formação e mudar os indicadores sociais, né? Porque, assim, o ranking de patente a gente fica muito feliz, mas eu sempre digo, tem a outra etapa. Uma coisa é solicitar. Eu quero ver esse ranking de patente, que a gente é primeiro lugar há 3 anos, continuar desbravando e gerar desenvolvimento econômico e impacto social, porque aí que a inovação se cumpre. E agora, Saboia, pergunta direcionada a você. Na última Conferência Nacional da Amprotec, em Salvador, em 2022, os atores do ecossistema de inovação e tecnologia do Brasil estiveram presentes e foi muito debatido nos painéis como a inovação e a tecnologia podem transformar os indicadores econômicos do país. Qual a prioridade da agenda da Amprotec para contribuir nesse contexto? E também como a Amprotec tem ajudado no desenvolvimento do nosso país? Pergunta oportuna, e a resposta é uma resposta relativamente simples, é complexa para implementar. A resposta simples se chama fortalecer os ambientes de inovação e os respectivos mecanismos de inovação. A resposta direta, simples. Agora vamos mergulhar um pouco mais, vamos aprofundar. Por que essa é uma resposta direta e simples para formular e complexa para implementar? Vamos aos números, né? O Brasil tem um grande paradoxo, que é o fato de ser o 14º maior produtor de conhecimento científico do mundo, né? Sob a métrica dos papers, né? E aí a gente conhece muito bem isso. O Brasil produz uma quantidade apreciável de conhecimento científico, e está na 14ª posição, mas, ao mesmo tempo, é o país que fica sempre nas últimas posições no ranking global, que congrega 63 países. O Brasil está na 60ª posição, atrás apenas da Venezuela e outro país, para você ter ideia, no ranking de competitividade. No ranking de inovação,
o Brasil está sempre em torno da 60ª posição. 64, 63, 59, esse ano passado foi 57, já esteve na 49ª, 47ª. Ou seja, essa assimetria precisa de uma explicação. Como é que você pode ser um produtor de conhecimento científico e não converter esse conhecimento científico, em plena era do conhecimento, em algo que impulsione o desenvolvimento nacional? Uma das explicações que a gente tem para isso é exatamente a insuficiência dos mecanismos que conectam o núcleo de produção de conhecimento, que é a universidade, com o núcleo de desenvolvimento tecnológico, que é o mercado. Inovação é matéria de mercado, é matéria de negócio. Inovação é algo que se inicia na universidade para alguns, aliás, até um certo determinismo, né, de que o ciclo da inovação primeiro desenvolve o conhecimento básico através da pesquisa básica, depois aplicado, depois desenvolvimento tecnológico, vai até a inovação lá na ponta. Ok, não vamos entrar nessa discussão, mas o fato é que existe na sociedade, na divisão social, digamos assim, do mundo, existe um papel muito diferenciado e muito especial da universidade enquanto gerador do conhecimento e das empresas que empreendem com inovação e empreendem inovação, a conversão desse conhecimento. Só que entre um universo, um polo e outro, é necessário um conjunto muito complexo de engrenagens. E uma das principais engrenagens são exatamente os ambientes de inovação e os seus respectivos mecanismos. Aí nós estamos falando aqui de parques tecnológicos, de áreas de inovação, de ecossistemas de inovação, de distritos de inovação, como você queira chamar. Podemos botar no rolo as incubadoras, as aceleradoras, etc, etc. E aí é onde entra o papel da Amprotec. E aquilo que a gente espera que no governo, agora que se inicia, sejam retomadas e amplificadas essas estratégias. Porque o Brasil vivenciou nos últimos anos um abandono completo, um desapreço pela ciência, o negacionismo foi um fato real em tudo, e, obviamente, principalmente naquilo que diz respeito ao conhecimento científico. Então, na hora que você desvaloriza a ciência, você compromete o futuro de um país. Então, se a gente quiser pensar num país mais próspero, num país mais desenvolvido, num país mais justo, em que a riqueza seja gerada e os empregos e as ocupações sejam gerados a partir dos ativos relevantes dos novos tempos, que são criatividade, conhecimento, inovação, etc., a gente vai ter que ter uma atenção especial aos parques tecnológicos, às incubadoras e aceleradoras. E aí, fechando todo o raciocínio, o Brasil, tendo mais instrumentos como parques tecnológicos, como incubadoras, aceleradoras, espalhados pelo país afora, promovendo a integração entre a universidade e o mercado, a gente pode melhorar o ranking do Brasil, tanto do ponto de vista de uma nação mais inovadora, como uma nação mais competitiva. O que não dá é para a gente hoje estar disputando com Venezuela e um outro país que eu me esqueci, a condição de serem um dos 3 países menos competitivos do país, do mundo. Né? E assim, nesse contexto, Chico, a Amprotec apoia muito, de fato, assim, o parque é associado à Amprotec há um tempo, e a Amprotec, ela traz essa visão nacional e regional e conecta esses ambientes nacionalmente, e vocês fazem um papel muito importante, que é essa imersão internacional. A gente, junto com a Amprotec, o ano passado mesmo, a gente teve a missão internacional que fomos para a IASP, em Sevilha, e para o ecossistema inglês, e quando a gente discute sobre isso, sobre o que a Amprotec vai de missão para o governo, é que fica muito claro que lá fora o mundo que deu certo faz assim, né? Quando a gente pega os primeiros lugares do ranking de competitividade, de inovação, de educação, foi exatamente quem fez esse dever de casa, né? E como esses ambientes de inovação têm um papel fundamental no processo, porque uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente também falar é que não é propriedade do Brasil os ecossistemas, os parques, as incubadoras assumirem para si essa responsabilidade, porque de fato é onde acontece. Né? A inovação é no mercado, não é dentro da universidade, não é dentro do centro de pesquisa, ali é a semente. Né? Então, essa relação, essa ponte com o setor produtivo tradicional,
com a academia, esses ambientes de inovação, eles são muito importantes, eles são essa ponte. E lá fora, quando a gente vê, por exemplo, um ecossistema inglês, como a gente viu do Reino Unido, o que é que define aquilo? Um investimento em massa, né, de política pública. O risco, quem compra o risco de um investimento em inovação na sua largada é governo, é Estado, né, são fundos. Então, assim, isso do FNDCT para o Brasil, a gente começar a resgatar isso, é a gente criar uma esperança, né, voltar, é a gente sentir uma sensação de reoxigenar para poder a gente criar a esperança de que a gente sabe o caminho que dá certo. A gente só precisa ter fomento. Ótimo, professora. E agora uma pergunta para gerar o nosso debate, né? Principalmente entre os estados, Paraíba e Pernambuco. Atualmente, temos acompanhado no cenário nacional e também no mundial, uma grande demissão em massa e perdas de postos de trabalho na área de TI. A que vocês atribuem esse tsunami de demissões que vem atingindo também as grandes empresas de tecnologia, como por exemplo a Microsoft, Google, Meta, Twitter? Esse impacto tem atingido o Porto Digital e também o Parque Tecnológico da Paraíba? E qual ou quais os caminhos para reverter ou superar essa crise mercadológica? Isso aí já era esperado, né? Por vários motivos, mas posso listar dois. O primeiro é que durante a pandemia, de certa forma, houve uma ideia equivocada de que tudo passaria a ser presencial, não seria mais presencial, de que as coisas seriam virtuais, que a tecnologia tinha entrado definitivamente, nunca mais sairia, e a gente sabe que o roteiro não é esse, as coisas tudo voltaram presencial. A área de negócio tem assim, a área técnica de lugares não voltaram, mas isso é o nicho do nicho do nicho. Só você tem 0,5% dos trabalhadores que devem estar em home office nesse momento, né, no total, porque o comércio funciona, os cartões funcionam, está tudo funcionando normalmente. Você tinha uma ideia equivocada ali, e aí o que aconteceu? Você teve uma espécie de um valuation exagerado das empresas. Por exemplo, a Apple passou a valer 3 vezes mais do que estava valendo antes da pandemia. E ela recuou para ficar 2 vezes mais, então ela está valendo 2 vezes mais do que antes. Talvez esteja ainda exagerado o valuation dela, né? O que no mercado financeiro a gente chama de overreaction, que seria uma espécie de um efeito, uma manada, digamos assim, de algo absolutamente irracional dentro do mercado que faz com que as ações cresçam. Porque elas estão fora, digamos assim, do roteiro tradicional de uma valorização de ação, que é estar pagando melhor dividendo, estar pagando melhor, mas tem todo um conceito. E aí quando você termina a pandemia, isso não se confirma na sua totalidade, e você tem aumento de taxa de juros até por conta da própria pandemia, porque teve inflação, gerando inflação, quando você teve esse aumento de taxa de juros no mundo todo, obviamente, os investidores, principalmente aqueles que tinham colocado grana fácil em startups que nem sempre eram tão promissoras assim, e essas startups acabaram reverberando no mercado, contratando com salários irreais a partir do momento que ela não consegue nem pagar aquele salário em momento nenhum, é óbvio que você ia ter um movimento de retração em algum momento. Então, grande parte disso, por quê? Porque os investidores passam a exigir retorno de longo prazo, porque o Brasil está pagando mais de 13% da taxa de juros. Então, assim, óbvio, você vai exigir que um Uber, que qualquer outra startup esteja... O Uber não é nenhuma startup, mas digamos assim, alguma empresa dessa estivesse pagando, rentabilizando no curto prazo. Então você tem, obviamente, um momento de ajuste mundial, principalmente naqueles pagamentos de salários reais a partir de startups que não tinham nenhuma possibilidade de rendimento tão alto no longo prazo. Mas a gente teve também nas empresas grandes de tech. Já no caso das empresas grandes, a Apple não teve esse movimento, mas o Google teve, mas principalmente a Meta, ficou muito claro, e a Microsoft. No caso de algumas dessas, o caso da Meta, por exemplo, eram empresas, e a Amazon foi a mesma coisa, empresas que estavam alocando muita gente em pesquisa e desenvolvimento para tecnologias que floparam no curto prazo. Em especial a Alexa, por exemplo, e o metaverso, que assim, não sei de onde alguém tirou aquela ideia de que tudo ia para o metaverso naquele momento. Eu me lembro até que Rossini, que está aqui acompanhando, a gente foi com um debate na CBN e tinha uma moça lá, né, que estava meio que defendendo o metaverso. Eu dizia, veja, isso aí é o seguinte, a hora que a tecnologia disruptiva, ela tem 3 bases, ela tem que ser acessível, ela tem que ser simples, a primeira coisa, ela tem que ser conveniente. Qual é a acessibilidade que você tem num óculos que custa R$3.000 para a população? Não existe isso. Então, ainda não estava, é como se fosse uma tecnologia que chegou antes do momento que ela estava pronta para acontecer, né? A gente lembra do Second Life, que foi um mico absoluto.
Então, e começou aquele negócio, eu me lembro, assim, tinha gente que até tinha mudado até o seu username das coisas para metaverso alguém, não sei o que lá. Eu disse, a gente, veja só, a gente já viu, obviamente todos esses, você não encontra mais ninguém falando do metaverso. Então, a mesma coisa da Alexa, eu conheço pouca gente que usa Alexa. Então, assim, você estava alocando muita gente em tecnologias que não estavam refletindo no curto prazo e a empresa tem que dar rendimento no curto prazo porque a taxa de juros subiu. Então, tem uma cadeia ali por trás daquele negócio, dessas tecnologias que floparam. Pronto, e aí, obviamente, você teve uma espécie de uma demissão em massa em muitas empresas, né, que passaram, de certa forma, muitas ainda vão ver um outro cenário que vai acontecer daqui a alguns meses. As empresas recontratando com salários mais baixos. As mesmas pessoas. Certo? Pode ter certeza, a Microsoft demitiu 10 mil pessoas, pode ter certeza que não vai demorar. A Microsoft não vai fazer outra demissão. Daqui a pouco ela está recontratando aquela galera que ganhava 50 por 20. Certo? Isso vai acontecer. Isso é um movimento natural porque tem um ajuste de mercado a ser feito a partir do momento que você tem aumento de taxa de juros. É aquele negócio, bom, aumentou a taxa de juros do mundo todo, o que isso vai refletir na minha vida? Tá aí. Pronto. A pessoa não ganhava mais, vai passar a ganhar menos, por quê? Porque tem uma pressão de mercado para se pagar rentabilidades mais altas. Isso é um processo natural do capitalismo, que funciona em ciclos. A gente tem um livro, né, que é bem curioso, que dessa vez é diferente. E toda vez a crise financeira, desde a crise das tulipas até hoje, é a mesma coisa, né? Governos emitem muito título, aí taxa de juros fica baixa, aí vem o processo inflacionário para ter um ajuste. Isso aí acontece o tempo todo. Na área de tecnologia é justamente isso, nada mais do que um processo natural. Vai faltar gente de tecnologia nos próximos anos? Vai faltar do mesmo jeito, porque você tem uma cadeia toda. O que não vai ter mais é um engenheiro um engenheiro de software de uma investida ganhando 45 mil reais. Pronto, isso não vai ter. Né? Assim, por quê? Porque às vezes ele é um especialista naquela tecnologia e tal, e o banco, alguma startup que está muito investida precisa daquele profissional. Tem um ajuste de mercado a ser feito, porque no final tem uma linha que o número não mente, né? A linha final ali é o seguinte, estou colocando dinheiro, eu espero receber X no futuro. Se isso não se configurar, aí é lógico que a gente vai ter esse ajuste. Mas, veja, o mercado vai continuar crescendo, vai faltar vaga de tecnologia do mesmo jeito. A gente não teve aqui esse movimento, digamos assim, forte de demissões aqui. Teve uma empresa que acabou de fazer um layoff, né? Nada mais é do que uma demissão, de um conjunto que acabou um projeto e já está realocando as pessoas em outro, porque as pessoas já foram para outras empresas, então isso aí não demora muito tempo. Mas esse ajuste, ele é normal de um mercado que, obviamente, como assim, um mercado econômico como um todo, está passando ali por um ajuste ali, digamos assim, de expectativas, preços e tal. E isso acaba acontecendo. Agora, lógico que tem você tinha uma espécie de um conforto de que estava tudo, não ia crescer daquele jeito. Certo? E teve uma outra coisa ainda mais cruel, que as pessoas não caíram na realidade. Os processos de demissão, eles estão indo basicamente nas pessoas que estão em home office e estão morando em outras cidades. Então, em outras palavras, você tem uma empresa que está em Campina Grande que vai demitir, pode ter certeza que ela não vai demitir ninguém de Campina Grande, ela vai demitir todo mundo que está no home office, certo? Até para não ter impacto na cidade, tem uma espécie de um compromisso tácito ali. Então, em outras palavras, é como se fosse o seguinte, bom, beleza, eu contrato você que está lá distante, está em home office e tal, mas na hora de demitir você vai ser o primeiro também, certo? Agora ninguém fala isso, ninguém fala. Agora vai lá para o LinkedIn de uma Microsoft, por exemplo, ver quem é que está lá fora, né, do país. Quem está em Palo Alto fica. Exatamente, aí você vê que é o cara que se mudou para Arizona, para não sei o quê, por quê? Porque ele foi perdendo os laços corporativos que ele tinha lá dentro daquele ambiente e pode ter certeza, na hora se tem, obviamente, duas alocações iguais de trabalho, não é bem assim, né? Mas na hora homem, digamos assim, tal do trabalho, obviamente que as pessoas escolhem aqueles que têm mais afinidade e que encaixa ali no orçamento para que no final as coisas funcionem. Mas esse é o lado mais cruel, digamos assim, de uma expectativa que foi criada que obviamente ela não vai se materializar para sempre. Eu concordo demais com o ponto de vista de Pierre e a gente sempre, eu acho que uma coisa que aconteceu no mercado foi isso mesmo, Pierre. Eu acho que houve uma supervalorização, né, e foi muito superestimado, até pelas demandas de serviço que no período de 2 anos de pandemia começou a existir. Por exemplo, começou nas diversas áreas. Na área de saúde começou a ser
regulamentada, telemedicina, dispositivos, software de plataforma, de diagnóstico, de inteligência artificial, na área da indústria também foi havendo essa possibilidade, mas eu sabia que naquele momento que a gente tivesse, era uma doença viral, e que a gente tivesse uma vacina efetiva e que houvesse a possibilidade de a gente voltar à naturalidade dessa vivência presencial, por mais que a tecnologia ela seja atrativa, por mais que a gente saiba que ela flexibiliza as formas de trabalho, o face-to-face, a relação de pertencimento das pessoas com a empresa, como você disse, da mesma forma que uma Microsoft contrata 10 mil pessoas em todo lugar do mundo, ao longo desse período de contratação, algumas pessoas começam a ter pertencimento com a empresa, começam a vestir a camisa diferente, estão nos ambientes que você precisa que tenha mais impacto do que é desenvolvido ali. Então, era natural que quando fosse havendo, tanto do ponto de vista sanitário, a normalidade dessa mobilidade de pessoas, como também a contratação dessas pessoas fossem sendo desnecessárias, porque a demanda de soluções não ia continuar naquela escala. A gente viu a indústria mundial de saúde desenvolver muita coisa na área de tecnologia, na tentativa erro mesmo, tentando melhorar a vida das pessoas naquele momento de lockdown do mundo todo. Mas quando as pessoas começaram a sair, como você disse, algumas ferramentas digitais que foram desenvolvidas, algumas soluções que se colocaram postas no mercado como possibilidade de, dali por diante, ser uma nova forma de trabalho, de um médico operar, muito legal para o metaverso, um médico no Hopkins operar com alguém da Inglaterra no Brasil, massa, mas isso é um caso em mil. Dentro de um centro cirúrgico do Einstein, de um sírio, de um português aqui, quantas cirurgias são feitas diariamente e quantas vão ter a possibilidade de ser feitas nessa necessidade de perspectiva. Então, talvez a meta contratar tanta gente para tanto serviço foi caindo, e esse mercado, de fato, eu acredito que ele vai se estabilizar. No parque, a gente não teve muito essa perda de postos de trabalho, porque também a gente não superestimou as contratações. Tanto a gente como as startups, a gente se readaptou naquele momento necessário de distanciamento, mas que a gente sabia que voltaria. Mudaram algumas relações de trabalho? Mudaram. Por exemplo, muitas empresas institucionalizaram a questão do trabalho híbrido, a forma de trabalho, algumas profissões regulamentaram os trabalhos remotos, que isso era muito específico da área de tecnologia. Hoje a gente tem muita gente de empresas de setores tradicionais da indústria gerando esse tipo de possibilidade. Mas, de fato, foi um crescimento irreal e que a gente sabia assim. Eu via alunos recém-formados da universidade, pessoas da área de tecnologia, tendo possibilidades de contratação com salários que a gente sabia que aquilo não iria perdurar, que quando o mercado caísse na real, essas demissões é fato. A gente já tem acompanhado em algumas empresas que estão instaladas em Campina Grande, que já contratam pessoas dessa área, que fizeram algumas demissões e que, de fato, esses salários tão altos, essas ações que estavam tão supervalorizadas, vão voltar para o mundo real e tudo vai se estabilizar. Basicamente, o que a gente tem são 3 modelos de negócios, ou de modelos de funcionamento de parques. Um dentro das universidades, o tradicional, como o de Campina Grande, né? Você tem o modelo, que é um negócio meio top-down, a partir de associações empresariais. O modelo de Santa Catarina é muito visível, que tem uma estruturação de base tecnológica muito forte. E você tem o produto digital, que é uma espécie de um movimento popular, digamos assim, de captura da cidade, do imaginário da cidade, para fazer com que empresas cheguem, as pessoas se formem e tal. É um movimento muito de baixo para cima, né? Então, esse é o nosso modelo, que a gente acredita muito. E ele está, digamos assim, esse modelo de crescimento ou de expansão dos parques, ele está em disputa, digamos assim. Assim como o modelo de carnaval teve um certo tempo, né? Era a escola de samba, o modelo de blocos pagos lá de Salvador, e o nosso modelo de carnaval de rua, que acabou o nosso modelo vingando. Assim, hoje tem blocos no Rio. São Paulo tem um carnaval de rua incrível, certo? Por quê? Porque isso, na verdade, no final é mercado. O cara feito ao seu Valença hoje, pô, ele tem a agenda absolutamente completa no Brasil todo, né? O modelo de parque, digamos assim, a ser um modelo, não um vencedor, mas o de se estabelecer com mais força, ainda é um mercado a ser colocado, né? Você teve outros ambientes de inovação, isso estamos falando de parque tecnológico. E aí, como eu disse, a gente está se expandindo
no Rio de Janeiro, a gente vai estar o nosso programa de formação em Aracaju, no estado todo, então a gente está buscando outros lugares. E a gente tem um hub novo que a gente vai fazer em Aveiro, em Portugal, já está fechado. A gente está passando agora pelo nosso conselho, vamos abrir aí nesse primeiro semestre lá, já estamos com um prédio lá cedido pela prefeitura, para acontecer 4 coisas ali, basicamente. A primeira, uma espécie de um intercâmbio, digamos assim, possível de empresas. Então, da gente, como falta muita gente em Portugal, das empresas portuguesas se instalarem aqui em Recife também, né, porque aqui tem gente para produzir e deixando recurso para a cidade. O segundo é da possibilidade das nossas empresas venderem para a Europa a partir de Portugal. A gente não imagina muito na economia portuguesa, mas mesmo lá tem muita coisa para sistema, marketing digital para fazer e tal. Mas para a Alemanha, para a França, a gente acredita que tem um mercado. E por que Portugal? Porque é o lugar mais fácil. Porque disputar mercado nos Estados Unidos é difícil, na China é impossível. Então, assim, vamos para Portugal, que tem um espaço corporativo na Europa em disputa. O terceiro ponto é para que os nossos institutos aqui, especialmente o César, ele possa fazer captação de recursos de inovação na Europa. O próprio César já está abrindo o seu CNPJ lá, uma espécie de uma entidade espelho, como aqui funciona aqui também. E o quarto ponto é que ele pode ser um fator de retenção e de atração de capital humano. Por exemplo, eu posso ter um colaborador especialista que está em Brasília, o César, Accenture, Avanade, a Tempest, sei lá, qualquer empresa nossa queira contratar esse, aí ele pode dizer, pô, eu não quero morar em Recife. Ele diz, beleza, mas você quer morar na nossa sede lá em Aveiro e trabalhar lá? Não é um espaço de home office, não. Vai ter um hub, a empresa vai estar lá também uma sede própria, um squad funcionando de trabalho, composto por gente de Portugal no júnior e os sêniors nossos aqui, né? Então, assim, que a gente possa, porque um salário de um sênior cabe lá em Aveiro, certo? Não cabe em Lisboa. Por isso que a gente nem procurou Lisboa, mas ele cabe em Aveiro. Então, um salário de um gerente de projeto em torno de 18 mil reais, alguma coisa assim, é 3 mil euros lá. E o Porto Digital vai fazer 7 coisas. Certo? A primeira é alugar, digamos assim, possibilitar o espaço físico para a empresa. Segundo, a gente vai ajudar a abrir a empresa. A gente vai arrumar o contador, certo? A gente vai arrumar um apartamento para o colaborador ou para o empreendedor morar. Se ele não gostar, depois ele se muda, mas já vai sair daqui já pronto para morar. A gente vai arrumar o visto dele e da família dele, que hoje é fácil. A gente vai arrumar o posto de saúde dele e da família dele, que vão ser atendidos lá em Aveiro, e a escola vai estar garantida pela prefeitura. Então, ele já vai chegar pronto para trabalhar e morar, que é um problema do brasileiro. Ele chega lá com visto precário, sem lugar para morar, aí fica naquela loucura de Airbnb, e tudo isso é tempo. Então, assim, a gente vai alocar, fazendo um processo, digamos assim, de soft landing, que o Porto Digital é que vai organizar. Agora, pela quantidade de gente procurando, é impressionante, viu? Porque quando sai uma matéria no Globo, na Folha de São Paulo, o emprego é mais, digamos assim, ele é mais assim, buscado do que o meu. Pronto, só para você ter ideia. Todo mundo quer morar em Portugal e dirigir um negócio lá. A gente já tem a gestão própria lá. Teoricamente eu vou acumular os dois, né? Mas assim, vai ter uma gestão própria lá. Mas para que a gente possa desenvolver isso aí. Mas esse não vai ser o Porto Digital do Recife, tanto que o nome vai ser Porto Digital da Europa, lá. E uma das exigências da PEX, que é a parceira, é que isso seja ofertado para qualquer empresa de tecnologia ou ambiente de inovação no Brasil. Então, assim, quem está em São Paulo, uma empresa que está em Campina Grande, vai poder se cadastrar e lá vai ter o mesmo serviço, obviamente, de acordo com a capacidade que a gente tem, mas pela qualidade de vida urbana lá, por tudo que representa, a gente acha que não vai ser difícil, né? Só para ter uma ideia, em 2020, Portugal emitiu 20 mil Tech Visa para brasileiros. A gente formou 29 mil pessoas naquele ano, certo? Então eles deram 20 mil vistos de trabalho para tecnologia para brasileiros, que é disparada a maior comunidade. E veja só, Portugal é o destino que é 10 vezes maior do que o segundo destino hoje, que é o Canadá, para brasileiros de tecnologia. O primeiro é Portugal, o segundo Canadá, que é 10 vezes menor, e Estados Unidos é terceiro. Então, assim, tem um espaço, porque, obviamente, tudo isso mexe com um problema real aqui, que é a qualidade urbana do Brasil, que é muito ruim. Então, muita gente quer ir para lá, mas a gente está possibilitando isso como esses 4 fatores: retenção do capital humano, intercâmbio e atração de empresas para cá, vender para o exterior e buscar recursos de inovação que está faltando aqui, lá não está. Então, a gente está montando e vai ser, com certeza, o primeiro processo de internacionalização de um ecossistema fora do Brasil. A gente tem o quê? A empresa que montou uma base não sei aonde para vender
Um hub algum produto lá brasileiro. fora, ou a China que tem uma corrente de commodities e tal. Mas a gente nunca teve um ambiente, que vai ser o nosso agora de tecnologia, que vai se instalar fora do Brasil de forma organizada a partir de uma governança, como é o nosso caso aqui dentro, né? Então, a gente acredita ali que tem um cenário muito para frente para a gente correr. E lembrando que muita gente pensa, mas ele vai para lá, ele vai trocar de emprego. Não, porque o visto fica vinculado à empresa que está levando ele para lá, certo? Então, senão ele tem que voltar para o Brasil, passar um tempo aqui para poder voltar de novo para lá. Então, tem todas as garantias, digamos assim, de que o processo vai para frente. Mas, basicamente, o que é isso? A gente quer expandir o nosso modelo, como todo pernambucano gosta, né? De gosta de São Paulo. Grande. Então, assim, a gente quer espalhar o nosso modelo ali de forma que a gente consiga. E agora a gente está, como eu disse, tocando o projeto do Rio de Janeiro, que é um projeto grande pra caramba, porque o Rio de Janeiro, né, é a nossa capital cultural global, né? Tem tudo para dar certo lá, tem um grupo de empresários muito grandes assim, apoiando o projeto, né, liderados ali pelo André Street, que é o dono da Stone, e a Prefeitura do Rio também está aqui, né? E aí a gente quer botar nosso modelo lá e daqui a 2, 3 anos o parque lá vai estar correndo, a gente está fazendo nós somos contratados, digamos assim, para fazer o nosso modelo funcionar. E outros lugares já estão procurando a gente até por conta disso também, né? E aí a gente espera que, mas basicamente ali não é questão de serviço, né? É mais para o Porto Digital, mais uma questão de afirmação de um modelo que nós acreditamos que é esse modelo, como eu disse, de baixo para cima, de um parque tecnológico como um movimento, digamos assim, popular na cidade de geração de negócios, de defesa da livre iniciativa, das ações afirmativas de inclusão, né, de que só com a educação é que a gente muda, na verdade, as cidades, melhorando a renda média das pessoas. Em cidades pobres como Recife, na verdade é o caso de grande parte do Brasil, né? A gente só tem uma saída, que é melhorar a renda média das pessoas através da educação, e isso só vem através de serviços especializados, para que a gente saia daquela ideia do Estado industrial antigo, que recebia tudo do Estado, certo? E passe a apoiar o setor de serviços, que deixa muito mais emprego numa economia limpa para a cidade. A gente acha que esse modelo é um modelo que deva vigorar no Brasil, e a gente está acreditando muito na participação, obviamente pequena ainda, né? Mas do Porto Digital nesse processo ali de reestruturação urbana a partir de elementos de inovação e de formação de capital humano em qualidade, em quantidade, a partir de empreendedorismo de base tecnológica para mudar a realidade das cidades. Muito obrigada a todos. Estamos chegando ao fim do nosso CoffTech. Deixamos um breve espaço para as considerações finais. Quem quer começar? Bom, só agradecer vocês ali pela presença aqui. A Nádia sempre está aqui pelo Porto Digital, né? Já é parceira nossa aqui. Estou devendo uma visita lá em Campina Grande. Lá. Eu só fui em Campina Grande para brincar o São João. Aliás, faz tempo que eu não ia, né? Mas que eu não vou lá. Mas eu acho que tem uma rede nordestina que pode ser formada. O Nordeste não é muito embrionário, sabe? Não em inovação, em formação de gente. A gente tem uma capacidade de formação de gente muito acima dos demais estados proporcionalmente, né? Porque Pernambuco tem 3 universidades federais. A gente tem aqui uma base de quase 100 mil alunos da Universidade Federal e Estadual. A Paraíba é a mesma coisa, tem 2 federais lá dentro, né? Então, proporcionalmente, veja, nós estamos muito à frente de São Paulo, por exemplo, que tem a Federal de São Carlos, a do ABC, então, o resto é uma rede estadual incrível, né? Mas a gente, em termos de alocação de investimentos federais para a educação, obviamente o Nordeste está bem situado. E a gente tem que aproveitar isso, né? Aproveitar isso para gerar uma economia do conhecimento e empregos, e evitar, obviamente, e fazer com que as pessoas trabalhem aqui, né? Para isso tem uma cadeia longa que a gente precisa fazer, melhorar a qualidade urbana, que é muito ruim, certo? No Brasil todo, dos grandes centros, mas também ali possibilitando esses clusters espalhados. Caruaru tem grandes possibilidades, Petrolina já mostrou, Campina Grande. Quer dizer, a gente tem que fazer um trabalho de estruturação econômica no Nordeste que privilegia ali a base de conhecimento que pode ser gerado mudando a vida das pessoas. Se não for dessa forma, vai ficar muito difícil. É importante a gente refletir ao final de todas essas considerações que fizemos há pouco sobre um desafio que ainda temos que vencer, independentemente de quais sejam os arranjos legais, de quais sejam as disponibilidades de recursos, que, como a gente disse, são mais generosas, provavelmente, do que foram nos últimos anos, que é o que é que nós vamos fazer com esses recursos. Eu acho que a gente precisa aprimorar muito
a visão da política nacional de ciência, tecnologia e inovação. E a gente precisa levar muito mais a sério o futuro do país do que um acerto de contas com o passado. Culturalmente, eu acho que o Brasil tem uma vocação muito grande de se abraçar com o passado. Talvez aí algum saudosismo, alguma melancolia, alguma coisa que vem das terras de Rocinho de Barreira, de Portugal, essa coisa fadista. Brincadeira, depois vocês cortam. Mas a gente tem que fazer um acerto de contas com o futuro. Tem que enfiar doses generosas de futuro nas estratégias presentes. Por que eu falo sobre isso? Porque a gente ouve muito da nossa própria comunidade a palavra resgate, resgate, resgate. Como se tudo que nós tivéssemos feito estivesse correto. Se estivesse correto, nós não estaríamos onde estamos. A gente tem que ter essa autocrítica e fazermos uma reflexão sobre o que é que a gente do passado tem que deixar para trás, porque tentamos, não deu, passou o tempo, acabou. E o que é que de futuro a gente deve focar. Eu acho que a gente tem que entender que nós perdemos todas as ondas de inovação que houve nos últimos 30, 40, 50 anos. O Brasil não é um player relevante em nenhuma dessas áreas que fizeram as transformações, que vem fazendo as transformações das sociedades no mundo afora, nos últimos 50 anos. E, ok, a gente vai se resignar com essa condição, ou a gente vai mirar o futuro e dizer, olha, no futuro tem espaço para que o Brasil se desenvolva e seja um player relevante nisto e naquilo. E não naquilo em que já há competidores. O Brasil perdeu a 5G, ok, o Brasil não, vamos desenvolver tecnologia 5G, não, já está tomada. Na eletrônica o Brasil já perdeu, nos microchips que agora se revelaram mais e mais importantes, o Brasil já perdeu. Vamos ter que se entender com o CEITEC, o que é que nós vamos fazer com o CEITEC, eu acho que é um espaço importante de experimentação e de produção de alguma coisa. Mas não dá para a gente se iludir, por exemplo, que o CEITEC será a redenção do Brasil no que diz respeito à produção de semicondutores. E assim vai. Nós temos aí o desafio de olhar para a Amazônia e extrair o máximo que a gente possa da nossa inteligência, da nossa capacidade de geração de conhecimento e de inovação para explorar de uma forma sustentável as tecnologias e tudo que puder derivar a partir daí do ponto de vista da sustentabilidade. Esse é um desafio que o Brasil tem que enfrentar. Tem tantas coisas, o agronegócio é uma realidade que o agronegócio do Brasil chegou onde chegou porque houve investimentos lá atrás na criação da Embrapa e desde a Embrapa para cá, como o Brasil avançou. Então, combinar o desenvolvimento do agronegócio com sustentabilidade, esse é um desafio estratégico. Na área de saúde, na área de vacinas, na área de medicina social, temos que avançar. Nós temos aí toda uma área de genética que está por ser explorada, vamos fazer disso ou não um dos pilares da nossa estratégia futura de desenvolvimento. Na área de energias renováveis, a mesma coisa. A gente está nos trópicos. Tem um cardápio gigantesco, desculpe o exagero, tem um cardápio de oportunidades e possibilidades para o Brasil explorar. Então, o alerta que eu faço nessas considerações finais é para as escolhas. Estratégia é escolha. E se o Brasil não fizer as escolhas corretas e quiser dissipar os seus recursos, que são poucos porque a gente é um país pobre, fazendo um pouquinho de tudo, não fará nada de relevante em coisa alguma. A gente agradece muito mais uma vez. Chica é parceira, a Amprotec é parceira do Parque Tecnológico aí desde o início da sua história. E a gente fica feliz de ter assim, visões diferentes, mas ao mesmo tempo fortalecendo esse ecossistema. A gente precisa muito nesse momento, você falou, Chico, eu acho que a fala é essa, a gente precisa estar junto, mas também sabendo muito o que a gente quer, onde a gente quer chegar. Para que amanhã, no futuro, que a gente precisa olhar, a gente não diga que a gente teve aumento de recurso, que a gente amplificou a captação e que a gente não entregou resultados diferentes, porque aí a conta vem para nossas costas. Não está mais para governo, não está mais para política de governo, nem política de Estado. Então, assim, a gente que está à frente desses ecossistemas de inovação e que está nesse ambiente que
comunga dessas associações, estamos gestores, a gente tem uma responsabilidade social muito grande e econômica e humana com o nosso país. A gente precisa estar entregando coisas de relevância, a gente não precisa ser só aumentar nas nossas posições de ranking. A gente tem que ver esse resultado próximo de onde a gente está, nos indicadores, as pessoas tendo melhores condições de vida. Não adianta a gente, às vezes eu falo isso, a gente que está nesses ambientes de inovação me incomoda profundamente quando a gente está num ambiente de inovação que produz tecnologia de ponta, que gera patente, que tem jovens e startups com excelente formação e do lado a gente tem uma comunidade ribeirinha que paga imposto, que faz chegar recurso público dentro dos nossos ambientes de inovação e não recebem nenhum retorno. Benefício disso. Então, assim, mais do que nunca a gente vê lá fora que os parques tecnológicos eles têm um papel no setor produtivo muito grande e na economia do país muito grande, porque socialmente aqueles países já estão resolvidos. Eles não têm na conta, como a gente tem no Brasil, além de todo esse conjunto da obra, a inovação e a tecnologia, para a gente também ser condição sine qua non para a gente mudar isso que a gente vive, né? Então, eu agradeço mais uma vez, agradeço a visão da Amprotec, agradeço a visão do Porto Digital na pessoa de Pierre, porque essa visão que a gente do Nordeste eu acho que faz muito bem. Eu acho que é isso que o Brasil precisa ver, que a gente consegue fazer muito com pouco, que a gente impacta muito com pouco, porque a gente vive a diversidade na nossa rotina, né? Então, eu acho que a nossa missão ainda é maior. O COFTEC é uma iniciativa da TV Parque, a TV institucional da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba. Se você gostou do conteúdo, curte e compartilha com as demais pessoas e até a próxima.